pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão na plataforma da solução de webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Boa tarde, meu nome é Rogério e estou como PCNP de Biologia. Desejo a todos os participantes dessa webconferência um excelente estudo. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da web, que a webconferência é uma ferramenta contemporânea e tem como objetivo uma nova oportunidade de formação, através do quê? Do encontro virtual. E que posteriormente será disponibilizado o link para as unidades escolares. Caso queiram participar, contribuir, é através do e-mail detaquenpe@educacau, sem o C cedilha e o tio, .sp.gov.br ou através do chat, se der tempo de a gente se pronunciar. Bom, o objetivo dessa webconferência é orientar os professores de biologia no desenvolvimento do currículo da Secretaria do Estado de São Paulo. E também refletir sobre o conteúdo de citologia, organelas citoplasmáticas, socializando a atividade prática utilizada em sala de aula que facilita o entendimento do conteúdo abordado. Bom, dando início a nossa web, a gente começa a falar profundamente da biologia, onde todos já sabem que é o estudo da vida, logia, estudo, biovida, sendo um processo dinâmico, em que todos os seres vivos estão em contínua mudança, usando energia, incorporando substâncias, crescendo, reproduzindo-se, respondendo ao ambiente que o circunda e transformando. Quem ensina biologia conta com o quê? Com a curiosidade e a expectativa de quem? Dos estudantes em relação aos assuntos da disciplina, pois os adolescentes sentem interesse pelas questões relacionadas ao seu próprio corpo, aos seres vivos e ao meio ambiente. Todos nós conhecemos e sabemos do currículo do Estado de São Paulo, onde o nosso Ciências da Natureza e suas tecnologias. E é nele que eu peço para que vocês observem que nele encontra-se quem? O quadro de conteúdos e habilidades
relacionado ao ensino de biologia, onde até eu coloquei aí, né, uma PPT sobre a segunda série do ensino médio, onde lá consta o quê? Os conteúdos e as habilidades referentes ao quê? Ao primeiro bimestre. Então, existe a necessidade de todo professor conhecer o passo a passo desse currículo de biologia. Também temos o quê? Os nossos materiais de apoio, lembrando o caderno do professor e caderno do aluno, onde eu coloquei até em séries diferentes, lembrando que é através do caderno do professor que eu tenho que o quê? Utilizar o quê? O meu caderno do aluno. Sem eu antes fazer um grande estudo sobre ele, fica difícil eu auxiliar as situações de aprendizagem que se encontram nesse caderno. Aqui nós temos, né, um lembrete muito bom, que todo início, né, de situação de aprendizagem, nós lá encontramos o que no caderno do professor? Os conteúdos e temas, as competências e habilidades, sugestões de estratégias, sugestões de recurso e sugestão de avaliação. Lembrando mais uma vez a importância de eu, professor de biologia, estar o quê? Em contato diariamente desse caderno do professor e aluno. Também temos a matriz de avaliação processual, né, que a nossa se encontra juntamente com física e química. E nela também nós temos o quê? As habilidades elencadas nos conteúdos e de acordo com as situações de aprendizagem. Então, a necessidade de você ter isso em mente, em mão, é muito importante. Então, esse é o material que deve estar sendo carregado pelo professor diariamente. Lembrando que o currículo, né, é um documento onde ele vai dialogar com os cadernos do professor e do aluno. Então, aí, mais uma vez, falando com vocês da importância. Se você, professor de biologia, tem domínio, sim, do caderno do professor e do aluno, então você está praticamente, né, ok para ensinar as situações de aprendizagem aos seus alunos. Sabemos que no nosso currículo nós temos as competências como referências, e é com competências e habilidades que o aluno contará para fazer uma leitura crítica do mundo, para compreendê-lo e propor explicações, para defender suas ideias e compartilhar novas e melhores formas de ser. Onde competências são modalidades estruturais da inteligência, ou seja, o conjunto de ações e operações mentais que o sujeito utiliza para estabelecer relações entre os objetos, com as situações e fenômenos. Então, olha a importância da competência que eu tenho que desenvolver. E da habilidade, que vem de uma forma mais amena, ou seja, bem menos ampla que a própria competência, vem, né, para ser construída. Competências e habilidades mobilizam o conhecimento para a aprendizagem, processo, resultado da ação do aprendiz. Nessa abordagem, a função do professor é de criar as condições para que o aluno possa exercer a sua ação de aprender, participando de situações que favoreçam isso. Então, olha aí a importância do professor na hora de ministrar o seu conteúdo com o seu aluno. Eu coloquei esse PPT para a gente só ter como foco, né, que o currículo não é apenas uma área técnica ou pedagógica, mas também política. Porque seu ponto de partida é para que queremos educar, que mundo queremos que a educação básica ajude a construir e que perfil social e político, além do profissional, deve ter o cidadão que passou pela escolaridade básica. Então, olha aí a importância de eu, ao realizar minha aula de biologia, no que eu posso orientar e ajudar o meu aluno a ser o quê? Um cidadão, né, a seguir. Eu coloquei aqui abaixo, né, algo sobre a LDB, mas é importante se dizer que o nível de definição de currículos brasileiros de educação já inicia desde os primeiros níveis colocados.
Coloquei também aqui um PPT para que você relembre o currículo da secretaria. Uma visão geral, que ele tem o quê? Princípios norteadores. Por quê? A escola que se aprende, o currículo como espaço de cultura, onde tem como princípio as competências como eixo de aprendizagem, a prioridade da competência leitora e de escrita, a articulação das competências para aprender e a contextualização no mundo do trabalho. Lembrando que eu, professor de biologia, tenho o quê? A obrigação de auxiliar, na medida do possível, o meu aluno, o quê? Nas competências de leitura e escrita. Vamos dar continuidade falando um pouquinho do que você tem, professor, ter domínio e saber sobre isso. Como é que está organizado o quê? Os conteúdos básicos durante as 3 séries nossas, né? Que são conceitos fundamentais. O primeiro deles, unidade e diversidade, que fala de seres unicelulares até complexos, com vida comunitária, todos têm complexas funções vitais, organização e interação com o meio, controladas por programas genéticos e específicos. O segundo deles, interação dos seres vivos com o meio ambiente. Cada ser vivo é adaptado a condições ambientais que influenciam esses seres e vice-versa. Para se manter vivo, cada organismo deve reunir mecanismos para responder às alterações ambientais, e num processo bastante dinâmico. O próximo, complementaridade entre estrutura e função. O padrão de organização das várias partes de um organismo relaciona-se estreitamente à função que desempenham nele. Assim, por exemplo, a articulação do joelho humano é bastante diferente da articulação do cotovelo. São estruturas diferentes, com funções também diferentes. Próxima, continuidade da vida. Cada geração assemelha-se a seus ancestrais e isso permite compreender a vida como um processo contínuo. Mudanças ao longo do tempo. Os seres vivos atuais não são os mesmos que no passado, pois o confronto de fósseis com organismos vivos permite mapear as diferenças e tratá-las como teorias explicativas, entre quais todos já conhecem a da evolução. Eu vou entrar agora numa parte interessantíssima que isso tem que estar muito bem, professor, definido na sua expressão durante o ano letivo. Que seria o quê? Os temas de estudos que são utilizados em biologia. Para assegurar a compreensão daqueles conceitos que eu passei, são propostos os seguintes temas de estudo. A interdependência da vida, onde os seres vivos entre si e sua relação com o meio constituem um conjunto reciprocamente dependente. Vida e meio físico interagem e resultam em uma estrutura organizada, um sistema. Qualidade de vida das populações humanas. A saúde é mais do que a ausência de doenças, e há uma relação entre elas e as condições de vida, renda, educação, trabalho, habitação, saneamento, transporte, lazer, alimentação, longevidade, liberdade de expressão e participação democrática. Também temos o quê? As identidades dos seres vivos, entre as características que identificam os sistemas vivos e os distinguem dos sistemas inanimados. Está o fato de que todas as atividades vitais ocorrem no interior da célula. E hoje mesmo nós vamos falar um pouquinho sobre célula e reafirmar a importância de meu aluno ter esse domínio, porque se ele não entender a parte que o constitui, dificilmente ele conseguirá entender o restante do conteúdo que a gente vai abordar. Transmissão da vida e mecanismo de variedade genética. Os fundamentos da hereditariedade ganham um destaque. Próximo, a receita da vida e o seu código, tecnologias de manipulação do DNA. Nesse tema, apresenta-se mais uma característica que confere unidade aos seres vivos. O programa genético, que controla todas as atividades vitais ocorridas no interior da célula. Notem aí a importância que eu estou passando para você, de o aluno entender a atividade celular, porque sem ela ele não consegue
assimilar o restante dos conceitos básicos em biologia. Diversidade da vida. Caracterizar a diversidade da vida, sua distribuição nos diferentes ambientes e compreender os mecanismos que favoreçam a enorme diversificação dos seres vivos. Constitui a finalidade desse tema. E origem e evolução da vida. Aqui são tratados os temas mais instigantes para o ser humano, que desde sempre tem procurado compreender as origens da vida, da Terra e do universo e dele próprio. Nós temos aqui um PPT onde nós temos os temas trabalhados, mas tanto na primeira série, segundas e terceiras, dividido em bimestre, mas que eu classifico a melhor de todas elas é essa aqui. Porque é através dessa tabela que eu, professor, tenho condições de saber os conteúdos e temas abordados no currículo de biologia e a forma de entendê-los, como esse aluno, como eu vou tratar com esse aluno. Então, eu tenho aqui a primeira série, segunda e terceira, onde eu percebo que no primeiro semestre da primeira série, ele vai estudar a interdependência da vida. Já na parte do segundo semestre, qualidade de vida das populações humanas. Na segunda série, a identidade dos seres vivos, transmissão da vida e mecanismo de variabilidade genética, e DNA no segundo semestre todo. Temos também na terceira série, diversidade da vida, né, dos seres vivos e a origem e evolução da vida. Então, através do quê? Dessa tabela, eu consigo ver que o ensino em biologia é de forma o quê? Espiral. Porque se ele não... tem algumas temáticas que você tem que ficar esperto, porque vão ressurgir alguns conceitos mínimos que ele tem que ter sobre esse assunto para poder discernir e interagir em sala de aula. Não esquecendo, que agora eu vou começar a pegar no pé de vocês, que a gestão do currículo é o processo que envolve quem? O acompanhamento das ações para que os objetivos, os conteúdos e as atividades previstas sejam contempladas, além de permitir que os docentes identifiquem as necessidades para o planejamento e replanejamento de suas práticas. Sabemos, sim, que nós temos 2 aulas semanais e que há, sim, a necessidade de eu fazer o quê? A gestão desse currículo. Porque eu tenho situações de aprendizagem das quais eu não posso deixar de abordar em nenhuma vez, porque lá estão específicos algumas habilidades que, de repente, eu não encontrei na outra situação. Então, aí está a importância de eu, professor, ao sentar, eu avaliar, que nem agora eu estou em maio, onde eu estou com o meu conteúdo, com esse meu aluno. Se eu estou seguindo as situações de forma correta, se eu preciso planejar ou replanejar as minhas práticas em sala de aula. O professor, como gestor primordial do currículo, é o responsável pelas decisões que favorecem a sua implementação, transformando o currículo real, vivo e dinâmico, capaz de atender às necessidades específicas dos seus alunos. Por isso que a gente vem hoje aqui socializar daqui a pouco uma atividade que é interessante você avaliar e ver se não existe a possibilidade de você realizar na sua unidade para o quê? Fazer com que esse aluno tenha uma maior absorção do seu conteúdo, né, durante a situação de aprendizagem. Sabemos também que é de fundamental importância a nossa contribuição junto às APs e ao SADESP, colaborando com as disciplinas de língua portuguesa e matemática, na competência o quê? Leitora e escritora. Então, a nossa importância, o quanto a gente pode auxiliar, por isso a importância de ATPCs coletivos, a distribuição de áreas, de eu sentar com o meu professor e poder auxiliá-lo de uma forma mais prática e que traga sucessos. Aí eu venho com essa parte para finalizar, que cada professor leciona a sua própria disciplina, mas o currículo, ele é único, assim como os alunos matriculados em cada série. Daí sim a importância de se ter uma visão geral de currículo.
Bom, a gente vai partir para o segundo momento da reflexão de uma situação de aprendizagem, mas retomando uma parte aí é de extrema função e importância o professor de biologia saber o que ele tem a desempenhar naquele ano letivo. Por isso que o meu aluno necessita de mim nas situações de aprendizagem, porque serão cobrados algumas situações em que eu terei que ter esse embasamento. Então, o embasamento celular é um mínimo que meu aluno tem que saber sobre a citologia. Porque se ele não entender o que vem a ser um ser, que nós vamos ver daqui a pouquinho, eucarionte e procarionte, unicelular, pluricelular, ele, na terceira série do ensino médio, ele vai ter uma dificuldade extrema em realizá-la. Por quê? Porque são conceitos básicos que eu necessito ter para dar continuidade do quê? Do meu estudo. Nós vamos comentar aqui um pouquinho, e em seguida a gente vai socializar com vocês uma prática exitosa, né? Vocês podem avaliar a necessidade de utilizá-la, né, em sala de aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a situação de aprendizagem 1, a organização celular da vida. Que vocês até passaram já essa situação, mas vem aí o quê? A análise do meu trabalho realizado. Se meu aluno tem esse conteúdo em domínio já para que possa entender. Porque se esse meu aluno está na segunda série e ele não entendeu esse conteúdo, quando ele estiver na terceira série, no primeiro bimestre, esse aluno é um aluno que não vai conseguir o quê? Entender o quê? O conteúdo abordado. E para a gente fica difícil, porque quando o aluno pega gosto pela disciplina, né, ele o quê? Ele se manifesta de uma forma bem diferente das que a gente realiza e vê em sala de aula. Bom, essa imagem vocês têm no caderno do aluno, né, onde é nela que já aparece o que? A célula, e em destaque as estruturas, que seriam as organelas citoplasmáticas. Né? Então, nesse PPT, eu, professor, tenho que avaliar e analisar que o que acontece aqui? Esse meu aluno, para ele chegar a essa situação, ele já deve ter tido todo o embasamento teórico e prático, né, para ele realizar. E a gente vê que nas universidades os alunos têm uma grande dificuldade em quê? Em realizar essas questões. Temos também aqui uma célula, né? Nem preciso falar para vocês que for a vegetal e que agora vem a animal, certo? Que também tem o quê? As estruturas. E essas estruturas chegam a ser até um pouco, né, difíceis do aluno de assimilar, de acordo com o quê? Com as funções que elas desempenham. Tem alguns alunos que têm dificuldade em quê? Em fazer análise do que vem a ser. Mas ele tem que entender, e daqui a pouco eu vou colocar um PPT, que esse seria o perfil do meu aluno após o quê? O trabalho dessa situação de aprendizagem. Aqui também coloquei algumas estruturas onde eu coloquei até uma vegetal para que o aluno perceba o envoltório, a diferença, né, de ser procarionte e eucarionte. Tá? Temos também aqui, e vou comentar com vocês, um exercício que está no caderno do aluno 1, volume 1, na página 18. E nela, a número 4, é nela que tem o quê? Uma célula, só que essa célula está demonstrada em quê? Em formato de uma fábrica. Então, é a hora do meu aluno passar para a prática o que ele viu na teoria. Porque aquele que aprendeu qual é a real função dessas organelas, que algumas possuem até nomes difíceis para alguns alunos assimilar, mas se ele não entendeu a função de cada uma, ele não vai conseguir entender o funcionamento celular que acontece. Professor de biologia. Essa é uma análise que eu tenho que fazer após a abordagem desse conteúdo da situação de aprendizagem citada. Eu tenho que ver se o aluno compreende, primeiramente, que a célula é a unidade formadora de todo ser vivo.
e que as células apresentam estruturas básicas, podendo ter núcleo visível ou não, onde a gente cai na célula procarionte, aquela que tem núcleo, mas não está visível, e a eucarionte, aquela que tem o núcleo e eu consigo visualizar, que todo mundo sabe que é a membrana do núcleo chamada cardiotérmica, tá? No citoplasma, encontramos as organelas, que desempenham funções importantes. Então, se meu aluno, após essa situação, ele sabe o que é célula, ele sabe as estruturas que nelas se encontram, ele sabe que existem aquelas que têm núcleo visível ou não, e o que cada organela realiza dentro dele, ele consegue assimilar. Eu coloquei como observação que, através de livros didáticos, paradidáticos e acesso de internet, nós podemos reforçar a compreensão do conteúdo, mas o mínimo necessário da teoria, esse aluno tem que ter e saber, mesmo que eu tenha que utilizar artifícios, dos quais já eu vou comentar com vocês. Eu coloquei essa foto aí, de uma sala de aula. Eu nunca me esqueço que eu estava em sala de aula e um aluno muito carente estava próximo de mim e ele não tinha embasamento teórico sobre célula. E ele tinha dificuldade de entender as estruturas, de entender quem seria as organelas, e quem seria o próprio, a função a ser desenvolvida. Então eu cheguei até ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te trazer uma célula que é microscópica, que você não tem conhecimento, numa célula macroscópica. Então aí, o que eu fiz? Eu coloquei perante a ele e eu falei assim com ele, olha, vamos pensar que as paredes, o teto e o chão seria a membrana plasmática, a película que envolve a célula. O ar seria o citoplasma. Vocês, as organelas. E eu, o professor, o núcleo. Está explicado o que vem acontecer, aonde o envoltório é aquele que envolve a célula, certo? Então, nesse caso, seria as paredes, o teto e o chão. O ar, que seria o citoplasma. E vocês, que eu falei até com eles, vocês seriam quem? As organelas, porque cada um desempenham funções diferentes. E eu, quem? O professor, o núcleo, porque eu comando toda a atividade que acontece dentro da célula. Então ele chegou em mim e falou, nossa, professor, então o senhor transformou uma célula que é tão pequena, microscópica, numa célula macroscópica? Sim, conseguimos. Ele falou, então, o senhor sabe que ficou fácil para mim, porque no dia da prova, também que eu já fiz, né? Aí já tinha passado um tempo, ele me encontrou e falou, nossa, professor, o senhor sabe que eu fui muito bem na prova do senhor, por quê? Porque eu associei a célula a uma sala de aula. E coisas que eu não consigo mais esquecer. Onde eu, professor, né, eu sou o quê? Eu sou uma organela. Por quê? Então, eu sou um retículo, ele me falou, porque eu não paro na sala de aula. Eu faço o quê? Eu fico dentro da sala, né, não quieto, ou seja, eu fico andando por ela. Eu faço transporte, até ele brincou comigo, né, o transporte dentro da sala. Aí vem, professor, a sua avaliação. O que vem ser a avaliação do professor de biologia? Permite o que para você? Para que você o quê? Olhe para aquilo que o aluno produziu, enxergue aí o que ele já sabe, identifique que tipo de informação é necessária para que seu conhecimento avance. Então, olha aí, professor, a sua importância de avaliar, diagnosticar e, se for necessário, fazer o quê? Um novo planejamento das suas aulas. Porque a gente sabe muito bem que nenhuma série, né, é igual a outra. Eu utilizo artifícios em umas e em outras não. Eu ensino a parte de frutos para uma sala de um jeito, mas para outra tem que ser diferente. Por quê? Porque são pessoas que, de repente, necessitam de um atendimento, né, melhor. O papel do professor de hoje é o quê? Ele precisa se tornar capaz de criar ou adaptar boas situações de aprendizagem, que é o caso que nós vamos ver daqui a pouquinho, adequadas a quem? Aos alunos reais, cujos percursos de aprendizagem ele precisa saber reconhecer. É a famosa transposição didática. Então, ao entrar em sala de aula, eu tenho que
avaliar se há necessidade de eu fazer adaptações para que esses meus alunos. No meu caso, esse aluno aí, eu vi a necessidade de eu transformar uma célula numa sala de aula, porque eu vi que era pessoa que não tinha o conhecimento mínimo sobre célula. E através disso ele conseguiu entender de como seria formada. Até no final ele falou assim, então eu sou uma sala de aula, né? A minha célula é uma sala de aula bem pequenininha. Eu falei, em termos até que sim, filho. Lembrando que uma das formas mais significativas de aprendizagem dos alunos, além das aulas expositivas, é a forma lúdica, a qual leva o aluno a uma investigação, tornando-o protagonista durante o processo de aprendizagem. Então, a gente sabe, sim, que a parte teórica é importantíssima durante a minha aula expositiva, mas que a forma lúdica pode, sim, auxiliar o entendimento desse meu aluno para o conteúdo que eu estou abordando. Então, o olho clínico do professor de biologia tem que sempre estar atento que há adequações que eu devo fazer. Como eu disse para você, cada sala é uma realidade, cada escola também outra realidade. Nós vamos socializar agora uma boa prática realizada em sala de aula. O que acontece com essa boa prática? Ela utiliza uma atividade lúdica, aproximando quem? A teoria com a prática. Essa aula é uma aula trabalhando-se com alimentos, de onde, através de um bolo, o aluno consegue encontrar e entender quais são as estruturas básicas e organelas encontradas em uma célula. Então, vocês olhem aí, que vocês têm duas fotos, onde percebam que conseguiu definir o que vem a ser, né, a membrana plasmática, definiu o que é citoplasma, definiu o núcleo e as organelas que estão, né, elencadas aí. E percebam que eu até coloquei as duas fotos de bolo, porque você percebe que eles não são iguais. Por quê? Mostrando que uma organela, ela não é fixa à sua célula, ao seu citoplasma. Ela está banhada. Então, as organelas estão banhadas. Elas estão dissolvidas nesse citoplasma. Então, elas podem estar em qualquer parte, as organelas podem estar em qualquer parte do citoplasma durante a atividade celular. Coloquei uma foto aí só para deixar vocês com água na boca, porque eu tenho a foto dele aqui para vocês, mas eu tenho ele real aqui, tá bom? E depois vou até mostrá-los para você, que fica uma prática muito interessante. Nessa hora aqui, nós vamos ter um depoimento da professora, vou até falar com vocês já, é a Lígia, que ela ministra aulas de ciência e biologia, e ela vai falar um pouquinho com vocês sobre o que vem a ser essa atividade que ela desenvolve. Ok? Vamos então agora acompanhar o depoimento da professora Lígia. Oi, meu nome é Lígia, eu sou professora de Biologia e de Ciências nas escolas João Caetano da Rocha e Valentim Gentil, na cidade de Itápolis. Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco de uma prática que eu realizo no ensino de Biologia, onde é trabalhado na primeira situação de aprendizagem do segundo ano do ensino médio, célula. A gente trabalha o quê? Trabalha procarionte e eucarionte, as diferenças, as semelhanças. Também é trabalhada as organelas citoplasmáticas. Após todo o estudo, eu faço um desafio em grupo aos alunos, que é a construção de maquetes. Mas essas maquetes, elas são um pouco diferenciadas. Poucos alunos optam por maquete, a maioria opta mesmo pelo desafio que é o bolo. O bolo é feito em casa, por eles mesmos, ou com a ajuda de algum pai ou mãe. E esse bolo, eles vão ter que representar todas as estruturas presentes nas células.
desde membrana plasmática, citoplasma e também as organelas. Após a construção desse bolo em casa, eles trazem para a escola, onde eles apresentam, e no final da aula eles trazem refrigerante também, eles comem, bebem e tem toda uma confraternização. O que é interessante dessa prática é que o aluno aprende mais, sim, porque ele fixa melhor as organelas presentes em uma e ausente em outras, se torna uma aprendizagem divertida e gostosa, e eu recomendo a vocês, professores, esse desafio de tentar inovar com atividades simples, tá? Que não é difícil, eles gostam e que traz bom resultado para a aprendizagem de biologia. Bom, retomando aqui, agradeço desde já, Lígia, teu envolvimento e agradeço o envio do material, do próprio bolo, né, do qual eu vou mostrar ao final para eles terem uma noção de como fica real. Né? Então, a gente viu aqui um depoimento da Lígia, onde ela utiliza o quê? Um artifício que facilita o entendimento celular, que eu já comentei com vocês, que isso é necessário ele ter muito bem esclarecido esse conteúdo. Por quê? Porque ele vai utilizá-lo após, na terceira série do ensino médio. Então, a gente tem, nesse caso aqui, né, a demonstração. Se vocês tiverem alguma experiência exitosa também, quiser mandar através do detacnp@educacau.sp.gov.br, vocês podem depois mandar para mim, certo? Para que eu também socialize com os professores. Porque essa foi uma forma que eu presenciei e vi o envolvimento que eles têm. Que no final vira uma confraternização, mas uma confraternização de entendimento, certo? Vamos aí também falar um pouquinho de quem? Das atividades que podem ser desenvolvidas utilizando recursos tecnológicos, que auxiliam o aluno no entendimento desse conteúdo celular. Nada mais, nada menos do currículo mais. Né? A gente sabe que nele existem objetos, né, digitais que podem ser utilizados para auxiliar o professor ao quê? A realizar as atividades. Nesse caso aqui, a gente sabe que abaixo da página nós temos as formas de utilização de áudio, de aula digital, de aplicativo, mas da qual eu retirei um que é interessantíssimo para você na parte de vídeo, que vem a ser o quê? A célula vegetal. Eu coloquei a célula vegetal aqui só para vocês terem uma noção, mas também vai ter célula animal também. Então, nesse caso aqui, vocês podem conhecer uma célula animal, uma célula vegetal ou uma célula procariótica. Então, o seu aluno tem condições, através desse site, do quê? De utilizar, né, do currículo mais, a informação. Eu coloquei aqui uma célula vegetal para mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona, onde aparece uma célula vegetal com as estruturas e organelas. E o interessante dessa atividade é que você, ao clicar em cima da organela, ela aparece do lado superior à direita e abaixo o quê? O próprio nome dessa organela. Então, é interessante para o seu aluno associar o nome à organela, mas também tem aí a forma de você ver também a função, que é uma coisa difícil de eles assimilar. Temos também aí um outro site da sua biologia, que é até um site legalzinho, que você utiliza o quê? A forma de entendimento das organelas, arrastando o quê? O nome correto a cada estrutura. Então, se eu arrasto, por exemplo, a mitocôndria até o local correto, ele se fixa sobre o amarelinho. E se ele não pertence, o nome retorna à base, dizendo que você o quê?
errou e não é. Então, é uma forma do aluno associar e realizar. Tem também um vídeo, um link de um vídeo legal também que você pode utilizar, como foi o caso de uma aula, né, invertida que a gente tanto, né, passou em ATPC já, né, o ensino híbrido, de onde fala, nesse vídeo fala um pouquinho sobre as organelas celulares, demonstra elas e fala a sua função. Para finalizar, eu tenho aqui para passar para vocês, né, foi enviado às unidades escolares, eu enviei aos cuidados do PC um material sobre exploração sexual, né? E esse material, ele constitui de um folder, ok? Que fale, dentro dele ele vai te elencar quais os tipos de exploração são definidos como exploração sexual. Que você, né, como eu enviei para os PCs, o meu pedido é para que ele socializasse em ATPC com os professores, tanto de biologia quanto das outras áreas, porque esse é um assunto que pode ser debatido e falado com qualquer um dos professores, porque a gente pode sim identificar uma criança que esteja sendo o quê? Explorada de uma forma sexual, porque através de algum passo a passo que você acompanha, você vê a transformação dessa criança ou adolescente. Então, foi enviado e pode pedir para o seu PC para que ele dê como informação esse folder para que você dê uma olhadinha, uma lida. Se houver necessidade de trabalhar em conjunto com o PC, você pode realizar essa atividade. E também nós temos, foram 2 cartazes que eram para ser afixado, um na sala dos professores e o outro poderia ser fixado, esse é um deles, né? E o outro que poderia ser colocado num pátio de maior circulação. Eu sei que é um assunto que exige um conhecimento, mas você sim, professor de biologia, associado ao PC e outros professores de áreas afins, pode ser feito o quê? Um trabalho para amenizar, né, isso daí. Para quem não sabe, o Disque 100 é aquele que você pode discar para fazer uma denúncia anônima, realizando o quê? Um bem a esse menor que esteja sendo explorado. E tem muitas pessoas que às vezes estão sendo exploradas sexualmente e não sabem. Então, dentro desse folder, vocês irão ver que existe essa parte aí. Tá? Lembrando, né? Estamos em retas finais já, que a próxima webconferência é dia 14 de maio, segunda-feira, e será de educação física, com o PCNP Fábio Arnone, presente aqui conosco. Agradeço a presença. Agradecer a Alessandra e ao Cláudio pelo apoio e também aos professores de biologia e equipes gestoras das escolas. Não esquecendo que, ao final, a gente vai ter, já estou até alertando, ao final vocês vão ter o quê? Dessa web, uma enquete, a qual deve ser preenchida, respondida, porque é através dela que acontece o quê? A avaliação e a melhoria dessa ferramenta. Faça um fechamentinho aqui sobre um texto que é legal a gente analisar. O aprendiz é um sujeito protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Alguém que vai produzir a transformação, que converte informação em conhecimento próprio. Essa transformação, pelo aprendiz, não se dá por si mesma e no vazio, mas a partir de situações nas quais ele possa agir sobre o que é objeto de seu conhecimento, pensar sobre ele, recebendo ajuda, sendo desafiado a refletir, interagindo com outras pessoas. Weiss, 2009. Coloco aqui também o meu contato, né? O meu telefone, que é o ramal direto. Só que antes, né, de encerrar, eu não poderia deixar de mostrar para vocês o bolo, na real, como ele ficaria. Né? Então eu vou só elevar um pouquinho aqui na câmera para que vocês possam ver o interesse
que eu tenho certeza que irá acontecer com o seu aluno. Olha, é um bolo inteiramente interativo, onde esse aluno, ao final da aula, vai degustar com os seus parceiros. Tá? Bom, só para fazer um fechamento, eu recebi alguns e-mails, dos quais eu vou respondê-los, tá? Através aos professores interessados, mas qualquer dúvida, podem ficar à vontade tanto por Detac NPE ou sobre esse Rogério, a oficina1gmail.com, né? E estou à disposição de vocês. Tudo bem? Certinho? Fiquem com Deus e uma excelente semana.